Não. Estão me ouvindo? Sim. Podem me dar um feedback se estão me ouvindo? Pode ser no chat mesmo. Sim, estou ouvindo mesmo. Eu estou dizendo, Deixa eu aqui trocar no aqui. Nordeste, para nós, é festa junina hoje. Pronto. Estão me ouvindo? Sim? E agora? Que eu botei no AirPod. Dá para me ouvir direitinho? Eu não sei se tem interferência, porque eu já estou usando AirPod pela primeira vez em aula, estou usando microfone novo, então pode ser que dê algum problema. Mas dá para ouvir agora? Pronto, maravilha. Então, o tema de hoje, né, como eu falei para vocês, é como adaptar o TCC para projeto de pesquisa ou artigo científico. E aí, eu estava falando que eu optei por fazer, mesmo que o foco do nosso curso seja ingresso e mestrado, também para artigo científico, porque muitos de vocês não vão fazer os projetos na mesma área que fizeram o TCC, seja por não ter aderência, ou né, não tem aderência, ou porque simplesmente resolveu mudar de área de pesquisa, e aí eu sempre falo para vocês para não desperdiçar nada, né, para não ter trabalho aí que vocês depositaram esforço, dedicação, simplesmente parado, né? Então, por isso que eu quis fazer essa aula, para poder contemplar tanto projeto quanto artigo científico, tá? Então, é por isso. Pronto. Agora vocês estão vendo aqui a apresentação. Essa apresentação eu vou enviar no grupo depois que acabar a aula e vou postar também na plataforma. Envio no grupo para quem quiser, quem estiver hoje e quiser baixar, baixa. E quem entrar depois no curso vai poder baixar lá na plataforma. Essa aula vai funcionar de duas maneiras. A primeira parte dela é mais teórica, então a gente vai falar de maneira geral, de maneira mais teórica que vocês precisam, e depois eu vou abrir o meu TCC, que eu fiz da minha graduação, e vou mostrar para vocês como que eu adaptaria ele para um projeto de mestrado. Esse TCC, eu publiquei ele em vários pedaços de trabalho. Eu publiquei ele, eu posso mandar depois para vocês, tá? Eu posso escanear, saiu numa revista da Procuradoria, Procuradoria de Fortaleza, né? O município de Fortaleza, um pedaço dele, porque vocês vão ver que ele é grande. O outro pedaço eu publiquei na revista, uma revista menos acadêmica da OAB, um pedacinho dele. Eu também usei os pedaços em outros trabalhos. Então, assim, eu parti ele em várias coisas. Aproveitei ele todo. Então, eu vou apresentar para vocês esse vídeo. Então, simbora para a aula. Não precisa copiar, mas pode copiar, mas aí o material vai para vocês no final dessa aula. O primeiro passo para vocês começarem essa adaptação é a revisão do trabalho original. Nessa revisão do trabalho original, o que você vai procurar? Erros gramaticais, ou seja, vocês vão fazer uma leitura novamente de tudo, e aí vocês vão olhar se tem algum erro gramatical, ou seja, se passou batido, né, uma oportunidade de vocês corrigirem. Cadê a prancheta, hein? Erros metodológicos. Aí faltou essa aqui do erros, né? Erros metodológicos. Esses erros significam o quê? Não é que não necessariamente um erro, pode ser um erro, ou seja, você entende que aquela metodologia que você escolheu não é a mais adequada, ou então você quer mudar alguma coisinha da metodologia, assim, ou seja, ela não está 100% perfeita. Então, assim, por exemplo, você quer fazer um trabalho onde você quer atestar certa coisa, e aí você fez um TCC somente de cunho metodologia bibliográfica, de análise bibliográfica, e você chegou a uma conclusão que é errada. Janine, mas como que eu passei se eu cheguei numa conclusão errada? Acontece, gente. Não tem tanto rigor. Eu corrijo muito TCC,
Então, não tem tanto rigor. E aí, eu faço essa correção e aí depois a gente verifica que muitas pessoas chegam a uma conclusão que o trabalho não mostrou aquilo. Não mostrou, porque ela usou uma metodologia errada, não usou uma metodologia muito própria, tá? Ela simplesmente escolheu uma metodologia de análise bibliográfica e precisava de um trabalho de campo. Nesse caso, eu sugiro que, por você querer rapidamente dar sequência aí ao seu trabalho, então fazer campo para um artigo, ainda bem que nós não pegamos ir para um admissão. projeto, né, não é adequado, porque você não vai fazer campo antes do projeto. A Maruceli Eu vem. sugiro que você de ou atestado. mude a metodologia, e aí vai dar mais trabalho, ou você mude a sua conclusão, e aí coloca uma conclusão mais adequada. Ele vai precisar de uma leitura mais apurada, aprofundada. Então, eu não recomendo que você leia o seu TCC em momentos que você esteja muito cansada, tá? Tira aí um final de semana, um dia pela manhã, você esteja com a mente bem descansada, para poder fazer a leitura desse TCC. Tá? É melhor dividir logo, porque se ela não tem um vier... momento que sua mente estiver Janaína, descansada. dá para ouvir, Janaína? Na revisão, nessa fase de revisão, Dá para ouvir, não, porque tem um áudio... por exemplo, tem um áudio ligado? Eu não escutei, peraí. Agora eu vi. Pronto. Eu não escutei. E agora tá tudo ok? Pronto. Pessoal, desliga os seus áudios para não interferir. Depois, quem quiser falar, você pode falar, mas só para a gente poder fazer essa parte, tá? E depois vocês podem perguntar, tranquilo. Você sabe que eu dialogo bastante. Então, imagine só. Por exemplo, Monique, quando você se formou na graduação, em que ano? Pode ligar o áudio. Boa noite. Eu me formei em 2008. Eu não estou te escutando. Acho que é o meu... Meu som tá normal? Agora, fale de novo. Tá ouvindo? É minha culpa que Pronto, pode falar. Consegue escutar agora? Não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Esse microfone aqui precisa aprender. Estão me escutando. Deixa eu desligar. Tem por quê? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu estou ouvindo, sim, mas eu não estou ouvindo. É o meu problema aqui. Na hora de configurar, eu configurei errado. Estou aprendendo, mas sim. Áudio. Nível de saída, volume de saída. E agora? Vamos ver. Eu vou trocar meu microfone para a gente não perder muito tempo, tá? Espera aí.
Pronto. Eu tinha te perguntado quando é que você se formou? Eu me formei em 2008. Pronto, 2008. Eu formei também em 2008. Então, imagine só, você hoje pega o seu trabalho com dados de 2007, mais ou menos, e quer publicar. Esse trabalho não tem muita validade, a não ser que você queira pegar aqueles dados de 2007 e comparar com os dados de hoje. Aí é um outro tipo de trabalho que você tem que fazer essa adaptação. Então, por isso que a gente fala em atualizar os dados, não simplesmente pega e mande. Por quê? Uma revista, uma editora ou um congresso minimamente sério vai ver aquilo ali e vai falar, olha, você tem que atualizar seus dados. Os seus dados não servem. Por quê? Porque eles são muito antigos. Então, se tiver dados, tem que atualizar. Eu fiz isso agora na minha tese, porque eu fiz uma repetição de fundo de uma coisa que eu usei na minha dissertação. Não é meu tema novo, mas eu quero uma coisa que eu uso, que eu gosto de fazer contextualização social sobre o Brasil, então eu uso dados sempre. E aí eu uso... hoje eu falo de mais coisas que eu falei na dissertação, mas eu repeti algumas coisas. E aí, obviamente, eu fiz toda a atualização. Só que eu não simplesmente joguei fora. Eu peguei os dados de 2015, que foram de onde que eles são, né? Que era pelo mestrado, e fiz uma comparação. Ó, 2015 era assim, 2021, que é os últimos dados, está assim. Ou seja, não mudou muita coisa em 6 anos, por exemplo. Então, para você não jogar tudo fora, você pode fazer isso, que é fazer essa comparação ou simplesmente atualizar, e aí você troca, mas é importante atualizar os dados. Atualizar, isso aqui é importantíssimo também, a data de acesso a sites. Imagine só, a Monique entrou no site para tirar alguma informação em 2007, e aí ela simplesmente agora manda o trabalho, mas ela não entrou de novo para poder ver. Ou então, ela simplesmente mudou a data e não clicou para ver se o site ainda está válido. Porque se você, por exemplo, falar que, imagine só, não, só trocar 2008 para 2021 ou 2022, e aí eles irem mais a fundo e descobrir que o site, por exemplo, encerrou em 2020, ou seja, você mentiu ali. Então, clica de novo. Como é que eu vou fazer, Janaína? Clica, abre o Word, clica de novo no link, e aí você vai olhar lá, o site vai estar de novo, né? Você vai ter acesso a ele, e aí você faz uma atualização das datas. São detalhes. Tudo isso aqui são detalhes. Erros gramaticais, porque vocês são melhores hoje do que vocês eram na graduação. Eu sou melhor hoje do que eu estava no mestrado. A gente está em constante evolução, né? Tenho certeza que vocês evoluíram mais do que na época, evoluíram mais do que o estágio que vocês estavam na graduação. Muita gente fala comigo, Janaína, eu entrei no curso, eu era agora eu sei muito mais coisas, eu sei como é que faz as coisas, como é que faz o projeto, como é que é uma prova, ou seja, você evoluiu. Você assistiu aqui 5, 10, 15 aulas e você já deu um salto. Uma aula que você dá, que você assiste, você já dá um passo. Por isso que conhecimento ele é um negócio muito especial, porque você adquire aquilo ali, você pode até não colocar em prática, mas ele vai ficar ali. Quando você precisar colocar em prática, você vai relembrar muitas coisas, tá? A Daniela, quanto a essa informação do site, o site de programa de política pública sobre o qual eu escrevo foi finalizado, porém eu salvei muitas informações dele, inclusive informações que se perderam quando o site foi encerrado. Maravilha. Junto com a culminância do programa. O que eu te sugiro? Nesse caso, manter a data original de acesso e fazer uma nota de rodapé, falando exatamente, Daniela, isso que você está me falando aqui, que o site foi encerrado e que você salvou, e aí muitas informações se perderam, mas você tem. Isso vai mostrar, inclusive, que você foi esperta também, né? Que você salvou muita coisa. Eu salvo também algumas coisas, especialmente umas coisas que eu acho que, a depender do governo, pode tirar do ar. Aí eu dou print
na página e imprime em PDF, né? Você não imprime, mas você salva em PDF, e aí fica lá para você acessar quando você precisar. Pode falar, Monique. Em relação na minha monografia, né, no caso, eu usei teorias de Darwin, né, um dos autores, Darwin, Freud e Berlink, que fala sobre a psicopatologia. E eu falei sobre questão né, na época eu era ateia, então estava pesquisando as questões de evolução. Então, uma coisa do passado, mesmo assim, sendo esse tema, eu devo procurar alguma coisa mais recente Monique, eu acredito que você não queira publicar esse trabalho, pelo menos é um chute, tá? Com coisa que você não acredita hoje. Você quer publicar? Acho que não, né? Então, não é de todo, assim, por mais que eu fosse ateia, mas agora eu sou espírita, e o espiritismo acredita na evolução também. Então, pronto. eu não estou assim contrariando o que era em si. Mas assim, eu não posso falar de religião. Na psicologia eu não posso ficar. Não. Só se eu quiser fazer uma palestra sobre religião e tudo bem. Mas na área da psicologia eu não posso falar sobre religião. Então, o assunto é científico. É uma teoria, então apenas isso. Aí eu tenho que pegar alguma coisa pautada na psicopatologia mais recente para agregar. A gente vai falar mais para frente sobre os autores, mas eu já estou respondendo. Sim, você pode, porque são clássicos, né? Você usou pessoas que são muito reconhecidas, os 3 que você me citou. Então, não tem por que você tirar, a não ser que você não concorde ou que você ache que outra pessoa deve entrar no lugar. Mas se você concordar, pode manter e trazer mais aí um autor. Você pode trazer, Monique, porque assim, o intuito também é que vocês, se for artigo, não demore muito tempo, que seja um negócio que saia logo, né? Que você termine logo. Então, o que eu faria? Eu pegaria alguns artigos, atualizaria com artigos, manteria os clássicos que você me citou e atualizaria trazendo artigos. Então, alguém me ligando. Eu atualizaria desse jeito, trazendo aí artigos para poder atualizar. Acho que dá essa cara, essa roupagem de novidade, se você trouxer aí artigos mais recentes. Eu faria isso, tá? Muito bem. O segundo ponto aí, já é que eu ia falar, é a bibliografia. Um graduando, né? Um graduanda, em tese, ele é menos maduro, como eu falei para vocês, do que um mestrando, do que uma pessoa que está se submetendo a um processo seletivo. Então, nesse caso, é interessante que você verifique se você não usou Wikipedia, né? Porque, malgrado o fato da Wikipedia ter o seu valor, ela é atualizável por qualquer pessoa. Depois, que isso é revisado. Mas, assim, eu posso entrar na Wikipedia e colocar uma informação lá, que depois vai ser revisada ok, tá? Mas, assim, eu não recomendo que vocês usem a Wikipedia. 2, sites de notícias em excesso. Eu, Janaína, eu utilizo site de notícias nos meus trabalhos. Só que eu não utilizo na parte teórica. Eu utilizo na parte de contextualização, tá? Ou seja, eu vou trazer aí jornais, podcasts, canais do YouTube, revistas, mais para trazer o contexto da atualidade. Ok, Janaína, mas aí não seria melhor você usar historiadores? Gente, os historiadores, se tem alguém de história aqui, eles escrevem depois que eles fazem normalmente uma reflexão. Então, você não vai achar, por exemplo, agora um livro
tão completo sobre o coronavírus do que você vai encontrar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Por quê? Porque a pandemia ainda está acontecendo. Você não vai encontrar um livro tão completo sobre a guerra da Ucrânia, porque a guerra está em andamento. Então, você pode usar, sim, os sites de notícias para você trazer aí o contexto, trazer realidade. É importante, mas não pode ser em excesso. E não pode ser na parte, isso nem no artigo, nem no projeto. Até aqui, o que eu estou falando serve tanto para artigo quanto para projeto, tá? Nem nos dois. Nenhum dos dois você pode usar em excesso e na parte teórica. Salvo em raríssimas exceções. Exceções realmente raras de periódicos, de revistas, onde tem aí uma opinião muito mais fundamentada de alguém que é importante na doutrina. Aí você usa ali, você pode usar. Por exemplo, quem é do direito, o Barroso, ele disse numa palestra que o STF tem a função iluminista. Isso não está aí no livro dele. Ele falou numa palestra. Isso sai em vários jornais. Então, você vai poder usar aí a notícia para poder falar dessa fala do Barroso. Essa fala do Barroso, ela não tem só um contexto histórico. Ela é um contexto teórico. Por quê? Porque, para ele, o iluminismo, né, o STF, ele tem aí o papel de tirar a sociedade brasileira, de certa forma, de trevas, ou então de abrir caminho, né, de iluminar a sociedade, sendo que, na verdade, não é nada disso. O STF ele é um poder, assim como o executivo, o legislativo também são. Então, ele não tem essa função, ao meu ver. E aí eu vou achar um livro do Barroso falando isso? Talvez já tenha. Mas na hora que saiu isso, não tinha. Ele falou numa palestra, ok? Então, sites de notícias, não utilize em excesso. Até agora, tudo bem? Boa noite para quem chegou atrasado. Depois vocês assistam o início da aula. Até agora, tudo bem? Então, vamos lá. Manuais e livros esquematizados. É o que eu já falei para vocês várias vezes, não use. E se você usou na sua graduação, no seu TCC, é a chance de você corrigir isso aí. Não vai publicar só porque é mais fácil um manual aí, um livro que é esquematizado, que é mastigado, simplificado. Isso aí é muito... O pessoal do direito adora fazer isso. É pegar direito constitucional, esquematizar. E tá tudo bem, tá? Eu não vejo problema nenhum fazer isso. Isso é polêmico, tem gente que acha que tem esse problema, mas eu acho que tem que ter... você não pode usar, você tem que usar para os fins necessários, os fins adequados. Por exemplo, para uma consulta rápida, uma petição judicial, uma sentença, ok, você pode usar. Para poder você aprender rapidamente sobre um tema, também. Mas para um projeto de mestrado e para um artigo, não use. Gente, o pessoal usa. Eu pego muito artigo, né? Cheguei aqui em casa, e aí tinha os livros que eu participei, né? Esse aqui, por exemplo, Direito Administrativo Democrata, é um livro de uma coletânea de artigos, organizado pelo professor Fábio Lins, e eu tenho um artigo aqui. E também tinha aqui em casa esse livro aqui, que eu ajudei a coordenar, fui as coordenadoras. Então, eu peguei aqui, nesse livro aqui, tem manuais. Pessoal, eles usaram. Só que eu não quero que vocês usem. Eles não são meus alunos. Por exemplo, teve um aqui que usou... Deixa eu achar aqui. Curso de Direito Penal, parte especial, artigo 121 a 212 do Código Penal, do Guilherme de Souza Nutti. Então, assim, ele usou esse, até que ele usou só essa pessoa aqui, eu não vou falar, obviamente, o nome dele, mas o outro aqui, por exemplo, usou Ricardo Alexandre, que é Direito Tributário, um livro que é um curso que ele fez, curso para advogados, para procuradores, para juízes, mas não são livros para acadêmicos. Então, eu não quero que vocês cometam esse erro.
nem no seu projeto, nem no seu artigo. Mesmo que seja um artigo para um lugar mais simples, com menos requisitos, isso aqui vai ficar, gente. Vocês vão publicar, isso vai ficar publicado, não vai sumir. Eu tenho coisa que hoje, não vou falar que eu me envergonho, porque naquela época eu era aquilo ali. Hoje não é que eu me envergonho do que eu era, mas eu não escreveria, e aí eu faria totalmente diferente. Então, assim, se vocês já podem começar a fazer acertando, simbora, né? Então, não use manuais, livros esquematizados, livros simplificados, livros mastigados. Janaína, tem na minha área, os manuais, eles são respeitados academicamente. São respeitados. Você sabe disso? Ok, aí pode usar. Tá? No geral, não são. Mas em uma área específica, por exemplo, não os manuais, né? Alguns manuais têm um nome de manual, mas ele é respeitado. Na área de sociologia, tem um manual que é um dicionário, na verdade, um dicionário de sociologia. Foi escrito e ele é muito, muito reconhecido. Salvo engano, é do Anthony Giddens, salvo engano, é dele. Então, nesse caso, se é um livro reconhecido, ok usar. Mas se não é, se você tem dúvida, não use. Ok? Doutrina desatualizada. Ó, o que é isso? O autor mudou de ideia. E eu quase cometi esse erro no meu projeto de mestrado. No projeto de mestrado, eu usei a doutrina de Ana Paula de Barcelos, em que ela tem uma teoria sobre determinado assunto, que é o que eu usei aqui no meu TCC. Eu usei a teoria dela, mas quando eu fui para a dissertação, eu fui relendo para poder ver se estava tudo ok, e eu vi que ela muda de ideia, Ana Paula. Nisso que ela muda de ideia, ela muda uma partezinha da teoria dela, mas ela muda. E aí imagina se eu pegasse o meu TCC e jogasse lá. Então, dê uma conferida. Janaína, como é que eu vou fazer isso de todos? Não precisa de todos, mas daqueles que são partes sensíveis do seu trabalho, que são partes relevantes, fundamentais, pedras, né, que suportam o trabalho, confira se é a mesma coisa, se não mudou, tá? Janaína, eu quero usar um livro que é de 1996. O autor ele morreu em 97. Então, está desatualizado? Não, ele morreu. Como é que vai atualizar? No direito acontece. No direito? Direito, gente. Direito, pessoal. Pelo amor de Deus. A família dos coitados dos doutrinadores meio que recebem e repassam direitos do livro para autores recentes. E aí está lá um livro, por exemplo, do Eli Lopes Meireles, atualizado para o Gilmar Mendes. Então, o mandado de segurança não é aquilo que o Eli Lopes Meireles pensa, é o que o Gilmar Mendes pensa. É muito estranho isso, tá? Mas não, se a pessoa faleceu ou se ela não publicou mais nada depois, não está desatualizado. Só é antigo aquilo que ele pensou. Não tem problema. Ok? Até aqui tudo ok? Muito bem. Por outro lado, aprofunde a sua bibliografia com autores clássicos e artigos recentes que abordaram o tema. No seu caso, Monique, você já tem autores clássicos. Você pode pegar aí artigos mais recentes que abordaram o tema geral ou partes do seu tema para poder fazer essa atualização. Mostra que você está conectada com aquilo que está sendo discutido na doutrina. E aí, uma questão chave para vocês não precisa atualizar tudo, se for publicar para artigo. Se for projeto, eu peço um pouco mais de atenção, porque vale a sua entrada no mestrado. Mas traga aí os artigos sobre as partes mais sensíveis do seu tema. Muito bem. Agora, especialmente para projeto, mas também vale para artigo, mas para projeto é muito mais cobrado, que é a questão do problema de pesquisa. O seu TCC, o meu TCC, não tem um aprofundamento em tese, obviamente pode ter alguém aqui que tem, né?
muito grande da lacuna que vocês querem abordar para o mestrado ou o artigo. Então, você falou de maneira mais superficial. Eu fiz isso, vocês vão ver meu TCC, eu abri para vocês, e depois eu posso até salvá-lo em PDF e mandar, não tem problema nenhum. Tá? O meu TCC. Então, o que acontece? Você tem que verificar as lacunas. Isso no projeto é fundamental. Você não pode simplesmente passar batido aí e mandar de qualquer jeito, falar, né, genericamente. Para projeto, eu quero que vocês tenham muita atenção se as lacunas estão bem trabalhadas, tá? Então, se as lacunas estão bem trabalhadas, tem que ter muito cuidado para poder verificar, para poder apontar bem as lacunas do seu trabalho do seu projeto de pesquisa e para ver se elas estão bem aprofundadas, tá? Para o artigo, por que eu estou falando que não é tão relevante isso? Óbvio que se pede mais problema de pesquisa, artigos que só se restringem a falar o que pensa a doutrina, e isso não vem claro na metodologia dele, não é bem visto. Se você quer fazer um artigo de a revisão da bibliografia, revisão da literatura, isso tem que vir no seu artigo de maneira expressa. Isso tem que estar expresso na sua metodologia, tá? Se você não vai ali, digamos, debater determinada questão com profundidade, é só falar da literatura no seu artigo, isso tem que ser expresso, tem que ser o quê? Sincero com quem está corrigindo. Porque aí cabe a ele falar, não, essa revista aqui, ela não gosta, ela não trabalha com artigos, ela não gosta de artigos que somente trabalham revisão de literatura. Ela quer o quê? Debate de lacunas, debate de problemas de pesquisa. Então, isso tem que vir muito claro, tá? Tem que vir muito claro no seu artigo. No projeto, mais ainda. Eu sempre estou falando aqui para vocês. Quem já teve o projeto corrigido por mim sabe que eu valorizo muito, 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 muito mesmo. Obviamente, porque a banca valoriza o problema de pesquisa. Eu falo, nossa, está muito pobre o seu problema. Eu falo mesmo. Por quê? Porque o problema de pesquisa ele é o coração do projeto. É por causa dele que tem projeto. Você faz um projeto de mestrado para resolver um problema que existe, uma lacuna que existe, social, acadêmica e científica. Então, obviamente que a acadêmica científica tem mais peso que a social, mas a social também é importante. Então, só tem projeto porque tem lacuna para ser preenchida. Ok? Verificar também os excessos. Usou demais. Coloquialismo, a gente é um pouco coloquial na graduação. Tá? Então, você tem que evitar deixar o trabalho mais acadêmico. Citações diretas, se você usar em excesso, vocês vão ver que eu acho que eu usei em excesso. Vamos ver? E aí você pode transformar, para simplesmente não jogar fora, em citações indiretas. O que é uma citação indireta? É quando você usa as palavras do autor. Você usa o que o autor disse, mas com as suas palavras. Você pega as palavras do autor, você lê, reflete sobre aquilo ali e muda, né, obviamente, aí, as palavras, usa sinônimos para poder tirar aí o que o autor quis dizer com aquilo. Então, você pode pegar citações diretas, porque eu não quero que você use em excesso, ou seja, escreveu três negocinho, aí já está lá com a citação direta. Escreveu 3 linhas mais citação. Segundo fulano, tal coisa. Segundo Beltrano, XXY. Não é assim. Você sabe que toda citação direta você tem que ter você tem que comentar sobre ela, tem que fazer sentido ali, tá? A Lélia perguntou se o problema do projeto é considerado um objeto do projeto. Não, tá? Não é. Problema
são as lacunas que você encontrar. Ou seja, tem aquele tema geral, por exemplo, no seu caso, falta de cultura de leitura, né, que é o seu tema, não é um problema de pesquisa. Você quer entender o porquê que existe essa falta de cultura e como que ela impacta. É aí que estão as suas lacunas. A falta de leitura, de cultura de leitura, faz parte do objeto. Mas o problema não, o problema é essa falta causa o quê? Impacta aonde? Então, isso é importante que vocês estejam bem ligados. Citações diretas, eu falei, para transformar em direta. Páginas, se for monografia, vocês vão ver o tamanho da monografia, tem 40 páginas. Artigo não pode ter 40. Projeto de pesquisa muito grande, a banca não gosta muito. Eu sei que a banca fala lá, mínimo de 30, máximo de 40. Então, aqui é grande. Mas, no geral, um projeto ele é o quê? 15 a 20 páginas. Às vezes 5 a 10. E aí você pode pegar sua monografia e transformar em 2 ou 3 artigos. Eu publiquei um artigo e peguei pedaços deles e usei em outras coisas. Então, tudo foi aproveitado. Mas você não pode fazer isso de maneira só copiar e colar e mudar a capa e enviar. Não vai servir. Ok? Continuando aqui. Quem perdeu o início, eu estou doente, então perdoe minha voz. Adoeci essa semana, mas eu não queria desmarcar essa aula, então estamos aí. Então, por isso que minha voz está meio ruim. Eu estou com crise alérgica. Mas eu não queria desmarcar, porque eu sei que tem muita gente esperando poder assistir essa aula. Bom, essa aqui é meu TCC. Reparem, eu estudei, como eu disse a vocês, na faculdade particular. Isso aqui, mas Janaína, o meu não tem isso aqui. Isso aqui era modelo da faculdade. Então, eu copiei e peguei o modelo, tá? Direitos sociais, atividade jurisdicional, o mínimo essencial como instrumento de aproximação entre direito e realidade. Lembra que a gente teve aula sobre títulos, sumário criativo? O título também é importante que vocês sejam criativos para poder chamar a atenção. Olha aqui, Mulher Minas Gerais, 2007. Meu Deus, 500 anos atrás, né? Tudo bem? Dedicatória, isso aqui nada vai para... Nada você vai usar. Né? O resumo você pode aproveitar para o seu artigo. Lembrando que algumas revistas pedem para 250 linhas, outras 10 páginas, 10 linhas. Então, pode ser que você tenha que diminuir, tá? No resumo tem que ter o quê? Tem que ter uma breve contextualização sobre o fato, sobre o assunto, o que você vai trabalhar no artigo, né? no seu projeto, se pedir, e a metodologia que você vai utilizar. Tá? Isso que tem que ter, principalmente, no resumo. O sumário, aqui, meu sumáriozinho, 44 páginas, então pode ter um trabalho desse tamanho. Aí vem, né? Introdução. O meu TCC ele ficou muito legal, porque o Plínio ele foi um meu co-orientador, me ajudou muito, ele brigar muito comigo. Mas repare, a introdução, ela, no projeto, ela é o quê? Ela pode ser introdução / apresentação. No artigo, ela é a introdução. Então, a introdução do seu TCC, ela vai ser a apresentação, tá? Como eu posso saber que o resumo vai ultrapassar o tanto de caracteres que o edital pede? Lélia, o seu Word, ele conta, tá? Ele conta. Lá embaixo, porque eu estou usando o Google Docs aqui, mas lá embaixo tem como você contar os caracteres. Ou então você pode pegar contadores online de caracteres. Aí você copia e joga lá e ele vai te dar quantos que tem, tá? Então, se por acaso for projeto, vai ser o quê? Apresentação e introdução, depende do seu edital, do elemento que trouxer. Se for artigo, é introdução mesmo.
Aí vamos lá, o que eu faria diferente aqui? Aqui, ó, repare, aqui eu estou fazendo uma introdução, uma contextualização sobre o tema, falo sobre hermenêutica solidária e inclusiva, princípios de dignidade da pessoa humana, e aí eu falo aqui, ó, objetivo geral do trabalho. Tá vendo? Se eu fosse adaptar isso aqui para o projeto, eu teria que o objetivo geral. Identificar a atuação do Poder Judiciário e efetivação de direitos sociais, retratando em primeira análise as dificuldades de inserção e desenvolvimento do homem na sociedade brasileira. Então, eu estou aqui falando do objetivo geral. Isso aqui seria o objetivo geral do projeto e tá ok para o artigo, tá? Ó, objetivos específicos, né? Eu trouxe também aqui. Então, eu falo aqui o que vai ser analisado, e aí eu venho falando, isso aqui pro artigo, é importante que vocês coloquem o que vai ser falado em cada capítulo. Só que tem um erro aqui. Se for, um erro não, né? Se for monografia, ok, dividido em capítulos. Se for artigo, é tópicos. Você tem que trocar a palavra capítulo por tópicos, tá? Se for artigo. Na monografia tá ok deixar capítulo. Então, eu estou falando aqui, ó, o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro, o que vai ser falado, tá? O papel do judiciário. E aí, faltou aqui o quê? A metodologia. Eu não fiz. Isso é um erro. É um problema do meu TCC. Eu deveria ter colocado qual a metodologia que eu iria utilizar. Não esqueça no seu artigo de colocar a metodologia, tá? Não esqueça de colocar a metodologia. Se você for adaptar, se você não colocou no seu TCC, pegue e coloque no seu artigo. Vocês estão me acompanhando, gente? Estão me compreendendo? A Daniela. Na UERJ, o modelo era em capítulos, mas no FRJ, o projeto de monografia é em tópicos. Exato. Siga o que diz a sua universidade. Se fala que é capítulos, é capítulos. Se fala que é tópicos, é tópicos. Aí você vai seguir o que eles falam, tá? Isso aí é uma orientação. Se de maneira geral não falar nada, você pode utilizar o que eu falei, ok? Aí vem aqui, primeiro capítulo, lembra que isso aqui é a minha monografia. Então, no meu primeiro capítulo, eu estou falando sobre questões mais ligadas aí à história, né? Surgimento e consolidação dos direitos sociais no Brasil, a frágil presença da Primeira República. Então, eu estou falando aqui da Primeira República. Ficou pequeno. Eu não falar, eu hoje, né, criticando minha monografia, mas criticando com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não faria esse primeiro 1.1. Eu tentaria ligar, porque ficou pequeno, não precisa. Você só divide em 1.1, 1.2 se fizer sentido essa divisão, tá? Então, que eu estou falando da Primeira República, aí eu uso aqui uma citação. Repare que está errada aqui, ó. Eu não consigo mexer, mas aqui tem que ter página, tá? Página 12. Eu abri do jeito que estava, não mudei nada para parecer mais certinho aqui, parecer mais inteligente para vocês. É porque eu gosto de trabalhar com realidade. E a realidade é que eu não sabia tudo, como eu não sei hoje, né? Mas eu não sabia metade do que eu sei hoje na minha graduação, tá? Eu estou falando aqui do ano. Aí eu já venho aqui falando, poxa, se eu estou falando aqui da Primeira República, você espera que tenha o quê? A Segunda República, né? Não tem. Olha que beleza. Para quê? Aí eu vou falar aqui do Supremo Tribunal Federal e a efetivação dos direitos sociais da doutrina brasileira do habeas corpus. Qual o erro que eu cometi aqui? Eu cometi o erro de usar só uma autora, a Boechat, Leda Boechat. Ó. Boechat, só ela, usei só ela. Ficou pequeno também. Hoje eu faria o quê? Maior, falaria mais sobre esse tema. Essa monografia não foi fácil de ser escrita. Eu escrevi a duras
Vamos lá. Pronto. Só fala um oi aí no chat. Estamos escutando esse computador. Alô, gente? Estamos escutando? Oi, maravilha. Esse computador é um MacBook e ele está começando a dar umas travadinhas. Eu vou levar lá para assistência técnica para poder eles olharem o que é. Então, continuando aqui o assunto, ele está travando quando eu compartilho alguma coisa. Se eu dou aula sem compartilhar nada, tudo ok. Mas se eu compartilho, às vezes ele trava. Então, vou resolver isso logo agora. Eu falar para vocês que eu escrevi essa monografia a duras penas. Por quê? Porque a minha faculdade não me ensinou a escrever isso aqui. Que a minha faculdade não me preparou para a vida acadêmica. Monografia. Simplesmente eles jogaram lá a gente e pronto, tá? Então, assim, tem erro, óbvio que tem erro. Não sabia fazer, ninguém me ensinou. Aquela aula genérica de TCC, né? Pois é isso. A realidade é essa. Então, aqui, ó, eu usei a mesma autora. E, ó, praticamente eu uso uma citação e emendo com a outra. Então, isso aqui tem que ser alterado, tá? Alterado. A autora é uma doutrina boa, a Leda, mas só ela não rola. O fim da Primeira República era Vargas, ou seja, eu falo da Leda como se ela estivesse fazendo parte da Primeira República, então ali ficou um negócio fora de lugar, tá? De novo, artigos, não coloque, quem é do direito, artigo você coloca no rodapé, e você comenta sobre eles, você simplesmente não joga lá, como eu fiz, tá? Como eu fiz. De novo, eu faria menos citações aqui. E aí, isso aqui, dessa parte aqui, eu tiraria, se for projeto, eu tiraria para o marco teórico, eu tiraria para a justificativa, dessa parte aqui. Uma parte para justificativa, uma parte para o marco teórico. Aí eu falo aqui da ditadura, tá? Então, aqui eu uso uma letra que é maior do que eu deveria, não é 12, é 10, vocês sabem bem, 10 ou 11, né? Para escolher 10 ou 11, tem que usar no trabalho todo. E aí eu falo do Collor, tal, Fernando Henrique. Por que eu parei no Fernando Henrique? Eu lembro que eu escrevi isso aqui em 2008, né? Então, eu estou falando de política econômica, o Fernando Henrique ele foi em 98 a 2002, 2002 a 2006. E aí, isso aqui, não foi, na verdade, não foi em 2008. Eu apresentei no início de 2007, então não tinha dados suficientes do outro presidente, que acho que é o Lula, para poder citar. Então, eu paro no Fernando Henrique, tá? Por quê? Porque 6 meses, 5 meses não são suficientes nesse caso aqui, para poder trazer a pessoa aqui para o meu trabalho. Então, o que eu estou usando aqui, isso tudo aqui eu estou falando aqui de contexto. Ó, o governo Collor foi marcado pela privatização de empresas públicas, redução da atuação no aparelho estatal, o caráter neoliberal do governo contribuiu para aglutinar em sua volta setores das classes dirigentes. Isso aqui é contexto. É justificativa ou é apresentação? Apresentação. Mas eu posso também usar o contexto, eu uso na apresentação, mas eu posso usar parte do contexto para linkar com a minha justificativa, tá? A maior parte fica lá na apresentação, mas eu posso utilizar parte. E aqui eu estou indo, né? 1.5, ascensão e decadência do Estado Social, neoliberalismo com fator determinante. É pequeno, olha isso aqui, é muito pequeno. Pelo menos o dobro disso aqui. Eu poderia ter fundido isso aqui em menos, aliás, tópicos, né, ou capítulos fundidos, ou seja, o menos, às vezes, é o que tem que ser feito, menos é o correto. Exagero, divisões demais, pode te
prejudicar. Estou falando aqui no artigo, né? Porque no seu projeto você vai dividir, vai pegar isso tudo que vai fatiar. Então, aqui eu estou fazendo estou contando uma história, parte histórica, né? Outra coisa, gente, se for para o projeto, nem tudo vai entrar. Porque eram 45 páginas que tem aqui, né? Se for pensar em texto, umas 38. Você vai cortar muita coisa. Então, para cortar, como é que eu corto? Eu vou cortar repetições, coisas que se repetem. Eu vou cortar autores menos importantes, para deixar aqui a fina flor. O que tem de mais importante, tá? Muito bem. Aí eu entro aqui no segundo capítulo, igualdade, direitos humanos, dignidade da pessoa humana. A busca pela igualdade material, o papel do mínimo essencial. Eu só entro no meu tema mesmo no segundo capítulo. O primeiro foi só fazer a preparação da base. Tá? Então, aqui que eu estou entrando mesmo. Aqui seria o meu objeto, né? Se for pensar nesse projeto, nesse TCC como trabalho, como projeto, seria o que? Meu objeto. Eu ia falar sobre o mínimo essencial. Que foi parte da minha dissertação, inclusive. Eu usei parte disso aqui. Então, estou usando aqui um trabalho longo. Errei aqui também, ó, não faltou a página. Né? Não tem problema nenhum. Eu vou mandar para vocês do jeito que está errado. Passou pelo meu orientador e ele estava ótimo. Muito bem. Então, né, estou aqui. Faço um parágrafo gigante aqui, que quem já teve correção minha sabe que eu não gosto hoje, é meu estilo não usar parágrafos tão grandes. Eu uso parágrafos menores. Na verdade, parágrafos médios, né? Nem muito pequeno, nem muito grande como esse daqui, tá? Por quê? Porque eu gosto de trabalhar o tema, mas sem cansar o leitor. Parágrafos muito longos tendem a cansar o leitor. Então, eu dividi isso aqui em 2, tá? E aqui está aquela parte que eu falei para vocês da Ana Paula de Barcelos, que foi a pessoa que eu falei para vocês que alterou, né? Que alterou. Luciana, seu áudio está ligado. Pode desabilitar? Eu não estou conseguindo. Vê se você consegue aí. Não sei por que não está dando aqui. Não sei o que eu fiz com a Luciana, não. Acho que eu... Será que eu sem querer derrubei ela? Só pedi para desabilitar o áudio dela. Bom, se for, ela volta. Então, eu hoje faria menor. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, da parte de que ela mudou, né, de ideia, tá? Ó, saneamento, atendimento materno-infantil, medicina preventiva, tal. Direito da vida, alimentação. Então, ela muda aqui de ideia. Eu coloco no meu projeto novo, eu já coloquei o que ela colocou, o que ela pensa hoje. Daniela, pode falar. Desculpa não ligar a câmera. Uma coisa que eu tô assim, percebendo no seu, e que eu também olho assim, na minha monografia da graduação, da mesma coisa que você falou, eu mandava para o meu orientador, falava que estava ótimo. Só que agora, assim, lendo muito mais artigos, né, para eu fazer agora a monografia da especialização, já pensando no mestrado, é que, assim, 99% dos artigos que eu leio, é muito difícil que o autor faça um parágrafo sem pelo menos uma citação. Uhum. Indireta, né? Basicamente indireta.
Direto E aí, e agora, eu tô pensando, às vezes, em um parágrafo faz 2, 3 citações, né? Linkando autores diferentes. Ou, às vezes, o mesmo autor. Então, eu percebo que isso enriquece assim, a monografia. E, como eu disse na última aula, assim, eu percebo que é um amadurecimento mesmo da coisa acadêmica. Então, eu percebo, às vezes eu tinha dois parágrafos inteiros sem citar ninguém. Não quer dizer que estivesse errado, que estava escrito ali. Agora, tá, mas e aí? Quem falou? Quem te garante que é isso aí mesmo? Então, acho que isso faz uma grande diferença para dar uma credibilidade maior para a pesquisa. Faz sim. Olha aqui, Daniela, não há como discorrer acerca do teoria essencial se citar o teórico John Rawls. E eu falo do John Rawls e não trago qual o livro que ele usou. Gente, assim, eu nem sequer pensei em corrigir minha monografia para poder usar nessa aula. Eu quis trazer ela exatamente do jeito que ela foi apresentada. Porque para mostrar para vocês como é que eram as coisas e como é que são hoje. Então, a evolução, ela vem. Nada resiste ao esforço e ao estudo. Vai chegar. É igual... nem uma pedra ela resiste à água, né? A pedra não é. A água vai batendo, uma hora vai começar a romper a pedra. Então, se nada resiste ao esforço. Então, vocês também vão evoluir, e também evoluir, eu tenho certeza que vocês pegarem hoje a sua monografia, vocês vão ver que fariam diferente. Tenho certeza. Então, é isso que a Daniela falou. Citação direta, show de bola, isso vai enriquecer o seu trabalho. Eu quase não fiz. Eu faço mais o quê? Direta. Na parte teórica dessa aula, a parte inicial, eu falo, faça citações diretas, transforme em diretas. Aí aqui eu estou falando, olha só, eu uso a citadino para falar da teoria do John Rawls. Não é um APUD, isso aqui é o APUD, né? Aproveito para falar para vocês, para evitarem o uso de APUDs ou APUD, não sei como eu pronunciei isso. Por quê? Porque você mostra, a não ser que seja inevitável, ou seja, seja uma obra que vocês têm que citar e não tem a original, tá difícil, ela é rara. Mas aqui eu tô trazendo o que a Citadino pensava da teoria do Rawls. Não é APUD, por quê? Porque eu não estou falando aqui o que o Rawls disse usando a obra da Citadino. Exatamente, tirando, copiando e colando. Eu li a Citadino e coloquei o que o Rawls pensava. E o livro do John Rawls não é difícil. Hoje eu tenho ele. Ele não é difícil de ser achado. Até na internet você acha. Mas eu não fui atrás, na época. Não sabia, né, direito. Então, aqui eu estou falando da dignidade da pessoa humana, com citações longas também. Uso palavras que bem de petição, lex mater, né? Constituição Federal, Constituição da República. Isso aqui é coisa de advogado. Advogado que usa. Eu não era advogada escrevendo isso aqui, eu não sou advogada escrevendo artigo, eu escrevo como acadêmica. Então, evite, né? Esse jargão muito pesado, esse vocabulário muito da sua área, tá? Cada área tem um jargão que você usa, né? Em sala de aula, nos consultórios. Se não for um jargão acadêmico, não use. E aí que eu falo da Piovesan, de novo. Repare, eu não uso citação direta. Citações grandes, tá? Citações grandes, o Sarlat grande. E eu uso o que o Sarlat falou do Martinez. Aí eu estou, de novo, não é um erro, mas a gente pode melhorar. Tá? Então, aqui tudo é muita coisa. Eu tive que escolher, vocês vão ver, porque eu vou mandar o link para vocês poderem... Aliás, eu vou salvar em PDF, então vocês vão ter acesso à minha monografia. E aí, na semana que vem, ou no final de semana, eu vou escanear, porque está escaneado, o artigo que eu fiz isso aqui. Aí vocês vão ver o que eu usei no artigo, tá? Para poder vocês comparar. Olha o tamanho dessa citação. Muito grande. Olha essa outra. Dá a ideia de que eu estou enchendo linguiça, trazendo muita citação, porque eu tenho pouco a dizer. E eu não tinha pouco a dizer, tá? Eu fiz uma boa... mesmo tendo esses erros, eu fiz o tema era interessante, eu fiz um bom debate. Não é que eu tinha pouco a dizer, não. Tanto é que o mínimo eram 30 páginas, eu usei 44, 45.
Tá? Aí o terceiro, eu estou falando aqui do papel do judiciário. Aqui, se fosse projeto, eu não colocaria essa parte 3, porque o que eu estou querendo investigar é o papel do judiciário na efetivação dos direitos sociais. Então, eu vou trazer? Não. Eu vou deixar isso como o problema de pesquisa. Então, isso aqui não entraria no meu projeto, tá? Não entraria no meu projeto, nada disso aqui. E aqui, ó, falo muito pouco sobre judicialização dos direitos sociais. Eu consigo pegar aqui uma folha em branco, sem ler nada agora, e escrever aí 3 a 5 páginas sobre judicialização dos direitos sociais. Agora. Hoje eu tenho conhecimento para isso. Mas na época, isso consultando doutrina, eu escrevi só isso aqui. Aqui eu trago uma parte mais prática, casos relativos à saúde. Se fosse hoje, pessoal, Daniela, Lélia, se fosse hoje, eu iria atualizar todos esses julgados aqui. São julgados antigos, mais antigos. Então, hoje pode ser que a jurisprudência pense diferente. Aí eu trouxe hoje relativos à saúde, relativos à educação, 2. E falei pouco de cada um. Lembra que eu falei para vocês? Quem quer falar sobre tudo, não fala direito sobre nada? Foi o que eu fiz aqui. Hoje eu escolheria saúde ou educação. Então, se fosse um projeto, eu escolheria saúde ou educação para focar. Eu não falaria dos dois. Por quê? Porque só saúde dá um trabalho inteiro. Só educação dá outro trabalho. Moradia dá outro trabalho. Acesso à justiça, como foi minha dissertação, outro trabalho. Então, quem fala sobre tudo não fala sobre nada. Pessoal aí da educação quer falar sobre professor, sobre aluno, sobre pai, sobre gestor. Escolha um e aprofunde. No projeto, o pessoal, as pessoas querem o quê? Querem profundidade na temática, não generalidade. Então, você vai aprofundar, em vez de abarcar o mundo. No artigo, também é muito mais interessante eu falar sobre sobre saúde ou educação, para poder aprofundar. Até porque eu não vou ter tanto espaço, né? Muito bem, então, aí entra aqui na conclusão. A conclusão vai para o projeto? Primeiro foi pequena essa conclusão, isso é horrível, tá? Se for projeto, a conclusão não entra nem a pau. Não aproveite nada da sua conclusão no seu projeto, tá? Como que ela chama, Lélia? Como que ela chama? Eu não estou te ouvindo. Pronto, pode falar. Seu nome? Sara. Com H no final de 3 arrais. Oi, Sara? Sara. Muito bem, seja bem-vinda, Sara. Pode assistir nossa aula. Falando para ela banhar, tá ali teimando comigo. Ótimo, vai banhar, Sara, precisa dormir fresquinha. Então, gente, no projeto não entra nada da sua conclusão, porque no seu projeto você vai mostrar o quê? Suas dúvidas, nunca suas certezas. Isso eu falei, ó, em uma aula que eu dei há mais de um ano atrás. Para quem não pegou o início da aula, esse aqui é onde vocês vão me ver agora, daqui para frente, que é a minha casa, esse aqui é o meu escritório, onde eu estudo, onde eu escrevo, onde eu trabalho. E eu escrevi isso, eu falei isso voluntariamente numa aula, assim, sem copiar de lugar nenhum, enfim. Eu posso ter ouvido em algum lugar, que segundo Hayek, o conhecimento está disperso na sociedade. Então, pode ser que eu, involuntariamente, tenha ouvido alguém falar. Mas eu falei isso numa aula há mais de um ano atrás, eu quis escrever na hora para não esquecer. No seu projeto deve aparecer as suas dúvidas, nunca as suas certezas. Só aparece a certeza em um lugar. Quem sabe qual é? Quem lembra? Quem lembra? Na hipótese. Só aparece na hipótese. Porque na hipótese é uma afirmação que você vai fazer baseada em deduções plausíveis que serão confirmadas ou negadas pela sua pesquisa. Tirando a hipótese, não aparece em lugar nenhum. Então, a conclusão do seu projeto não aparece. No seu artigo, você pode usar. Aí você melhora. Pega essa minha aqui, né? No caso, eu pegaria e colocaria aqui pelo menos mais 2 parágrafos para poder fazer a conclusão. Vamos ver se eu usei doutrina que eu não deveria?
Vamos ver. Esse aqui é uma exceção. Paulo Bonavides, curso de Direito Constitucional. Eu falei para vocês não usarem manual e cursos também, né? Mas esse aqui é considerado no direito um livro que é um curso, tem o nome de curso, mas ele é aprofundado, ele faz debates doutrinários importantes. Então, eu poderia ter usado sem problema nenhum. Tá? Eu te respondo, tá, ô Daniela e Eva? Zé Murilo de Carvalho. Então, tá aqui, ó. Ótimo, são artigos, tá vendo? Anais de simpósio, revistas, né, de artigos, usem livro também, livro coletâneas. Então, tá ok. Aqui, esse aqui eu não errei, não. Fiz tudo certinho, minha bibliografia. Aqui é outra exceção. José Afonso da Silva é um outro que você pode usar o curso no direito, tá? É o Bonavides e o José Afonso da Silva. Você pode usar, são exceções. Então, eu não errei nessa parte de bibliografia. A Lélia falou, Jesus amado, eu passei na graduação sem apresentar monografia, pensa na dificuldade mais difícil, né, Lélia? É isso aí, vamos vencer. A Daniela, tem um ideal de tamanho de conclusão monografia? Depende do tamanho geral, tá, ô Daniela? Para esse meu tamanho aqui, de 44 páginas no total, eu faria pelo menos uma página e um pedacinho da outra. Eu faria pelo menos uma página e um pedacinho da outra. Depende do tamanho geral. No artigo, tem artigos que são menores. Por exemplo, um artigo de 12 páginas, é um paper, você não vai fazer uma conclusão de 3 páginas. Você usa, ela faz 3/4 de páginas, tudo certo. Depende do tamanho geral. A Eva, se no edital não pedir hipótese, coloca assim mesmo? Eva, você não precisa colocar, mas eu recomendo que coloque. Você coloca no problema de pesquisa. Você coloca lá assim, né? Você fala do problema de pesquisa e aí você coloca desse jeito. E esse projeto parte da hipótese que foi utilizada para poder trabalhar o problema de pesquisa de quê? Tal coisa. Assim, não precisa escrever como um tópico, tá? Como um elemento, hipótese. Mas você pode acrescentar lá na hipótese, no problema de pesquisa, que vai dar tudo certo. Ok? Então, gente, eu aproveitei isso aqui, né? Vou voltar lá. Ó, 48 páginas que deu aqui no Google Docs. Depois eu vou salvar em PDF e mando para vocês lá no grupo. Eu vou deixar para mandar amanhã. Eu vou falar por quê, já, por que eu vou mandar amanhã. Então, aqui tem a minha dedicatória, isso aqui tudo sai, tá? Tudo sai. Epígrafe entra no artigo? Pode entrar. No projeto não se costuma ter. Tem gente que coloca, mas eu não coloco. Sumário. Então, meu sumário aqui, ó, tem 48 páginas no total. Um artigo, meu artigo foi eu resumi bastante. Vocês vão ver como eu vou mandar todo o material amanhã separadinho para vocês compararem, tá? Sai uma parte lá nesse artigo, sai outra parte na revista da OAB, uma revista mais informal, uma revista que é mais para me divulgar perante os advogados do que acadêmica, e eu usei umas partes em outros artigos esparsos. Vocês podem fazer isso também. Obviamente que tentar usar o que eu falei na primeira parte da aula, fazer toda essa melhora. Agora, a novidade que eu queria falar para vocês é o seguinte, a partir de hoje, é 23 de junho, até o dia, deixa eu ver aqui no calendário, deixa eu interromper o compartilhamento. Deixa eu parar aqui de gravar. Então, pessoal, é isso. Alguém tem alguma dúvida antes de eu falar a novidade? Que aí eu... Pode falar, Lélia. Pode falar. Tá. Você me falou aquela hora? Tá abaixo seu microfone. Deixa eu aumentar aqui. Esse computador não é meu. Tá me ouvindo agora? Agora você me falou, e aí eu pensei que eu tinha entendido, mas eu não entendi. Depois, se você puder me falar a diferença do objeto com o problema,
Eu fico escrevendo aqui, eu fico falando assim, qual que é o objeto do meu projeto de pesquisa? Tá, eu vou falar, mas depois amanhã também eu vou mandar para vocês no grupo, tipo uma publicação que eu fiz no Instagram, que eu falo umas palavras-chave, tá? De cada um. Mas qual que é a diferença? O problema de pesquisa são lacunas. O que é uma lacuna? A doutrina ainda não debateu suficientemente aquele tema, e aí tem uma lacuna aberta, ou seja, precisa ser debatida. Tá? Então, daí que surge o problema de pesquisa. As lacunas elas podem ser sociais, podem ser teóricas, podem ser aí, no caso, podem ser também doutrinárias, enfim. Lacunas, elas são aquilo que a ciência ainda não debateu sobre aquele tema. O objeto, ele é composto pelo o que você vai discutir de maneira geral. Então, você pega um pouquinho do objeto na sua apresentação, é o tema geral. E título é diferente de tema. Tema é aquilo que você vai debater. No seu caso, qual que é o seu objeto? A falta de cultura, de leitura nos alunos X no município Y. Por quê? Né? A falta de cultura é o seu objeto. Ou seja, é a temática que você vai bater. O problema de pesquisa até agora, pelo que eu entendi, que eu já li seu, é por que tem essa falta de cultura, o que causa, o que ocasiona e os impactos dessa falta de cultura nesses alunos no futuro. Quais os impactos? Né? Isso aí são as lacunas. Ou seja, não foi suficientemente preenchidas e pesquisadas. Então, isso que é a lacuna. O objeto, no seu caso, é a falta de cultura de leitura, tá? E os impactos que isso causa é o problema de pesquisa. Mas amanhã eu vou mandar o cardzinho com a palavra-chave para facilitar para vocês. Obrigada. Alguém mais tem alguma dúvida? Show de bola, deixa eu interromper. Então é isso, pessoal. Valeu.